Muito bem. Hoje nós vamos... quem recebeu aí o vídeo, lembrando, né, do estudo, sabe o assunto desta noite. Deixa eu falar, antes de mais nada, Regina Nagamini, eu acho que eu não te cumprimentei, não é? Boa noite a todos. Boa noite. E você percebeu, Regina, que hoje o Ricardo não está, né? Hoje quem está aqui cuidando da parte técnica é o Leonardo. Eu vi. Leonardo, gente boa. Olha lá ele lá. Então, vamos lá. O assunto de hoje, conforme nós anunciamos, é os... Deixa eu achar aqui primeiro ele, arrumar aqui. Você vê? Só um minutinho. Nós vamos falar sobre... Quer ver? Você vai ver aí na sua tela. O dízimo. O dízimo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa, ou até mesmo bastante sobre o dízimo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. O assunto, o dízimo, hoje em dia, tem sido muito mal interpretado, tá? E a gente fica sempre com o pezinho atrás quando fala desse assunto. Mas eu quero apresentar o assunto, o dízimo, como um tema muito bonito na Bíblia. Dízimo, o resumo dele, ele quer dizer relacionamento com Deus. Você vai entender. É um relacionamento, é uma aliança, um pacto com Deus, tá? O que vem à sua mente quando se fala em dízimo? Talvez você pense aí em alguns pastores, não é? Que ficaram ricos, pastores com mansões. Pouco tempo atrás eu vi uma reportagem do Edir Macedo, onde ele mostrava a sua mansão, uma mansão cinematográfica. E perguntavam para ele se ele não achava ruim de mostrar aquela mansão. Ele falou, não, eu prego que os meus fiéis devem ser ricos, então eu tenho que ser mais rico ainda. Então, tudo isso vai manchando um pouco esse conceito desse assunto tão bonito, que é o dízimo. Nós vamos perceber hoje que dízimo não é uma troca que eu faço com Deus. Existe, na atualidade, uma teoria, né, que é chamada de a teologia da prosperidade. Quer dizer, quanto mais você dá, mais você vai receber. E nós vamos ver que isso não está correto, tá? O que muitos pastores, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, por favor, de nenhuma igreja, mas nós vamos estudar isso à luz da Bíblia, que a Bíblia diz. Muita gente tem pregado por aí que você tem que dar para receber. Quanto mais você der, mais você vai receber. Vocês já ouviram esse tema? Já ouviu alguém falar sobre isso? Já viu, dona Marina? Você tem que dar. E já teve casos de pessoas vendendo a casa e dando na igreja, tá? Vendendo carro e dando. Será que é isso que quer dizer o dízimo? Nós vamos ver claramente que não, tá bom? Não é assim. Eu não tenho que dar para ficar rico. O dízimo não é um negócio. Não é um negócio, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ver se o dízimo não é um negócio, vamos ver o que é. Primeira pergunta da noite. Qual a ordem de Cristo para os discípulos? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Algum voluntário para leitura? Alguém poderia ler? Vamos lá, hein? Nós precisamos da participação. Quem poderia ler? César? Solta o microfone, César, fazendo favor. Tem que abrir aqui, ó. Ele não tô. Mateus, capítulo 28. Todos acharam? Versículo 19. Achou, Simval? Creio que sim. Eu não estou te vendo, viu, Simval? Mas eu creio que você já achou, né? Mateus, capítulo 28, verso 19. Pode ler, César. Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Essa aqui foi uma das últimas palavras de Cristo. Foi uma ordem para os discípulos. Ide, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, era para os discípulos irem para todos os lugares do mundo e pregar o evangelho e batizar as pessoas, ensinar e batizar. Então, esta foi a ordem que Jesus deu para os discípulos. Olha, agora Mateus capítulo 24, verso 14. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 24, versículo 14. Boa noite, minha mãe. Tá bom? A senhora tem que soltar o som se a senhora for falar alguma coisa. Boa noite. Boa noite, meu pai. Joia? Falei boa noite, saudades. Igualmente. Mateus capítulo 24, versículo 14. Quem poderia ler de novo? Pode ser o César de novo? Pode ler, César. Estamos aqui pegando a sequência de Mateus. Mateus capítulo 24, verso 14. Aí, agora deu. Deu. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha que coisa bonita. Aqui Jesus falou que antes do fim de todas as coisas, o evangelho seria pregado para todas as nações. Então, depois ele deu a ordem para os discípulos irem para todos os lugares. Então, a ordem de Cristo é: o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa alcançar todos os lugares do mundo. O evangelho precisa chegar porque tem pessoas que precisam, pessoas sinceras, pessoas boas, que ainda precisam conhecer o evangelho. E essa foi a ordem de Cristo. E os discípulos assim fizeram, como nós já vimos em um estudo anterior, eles de fato espalharam o evangelho pelo mundo todo, de tal maneira que o evangelho chegou até nós hoje. Agora, mais um texto. Mateus capítulo 4, verso 18 até o 23. Pode ler para nós, César. Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus, volta um pouquinho, né? Capítulo 4, verso 18. Nós vamos ler até o 22. Encontrou, Simão? Ótimo, ótimo. Mateus, capítulo 4, versos 18 até o 22. Pode ler, César. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seus pais, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, o seu pai o seguiram. Muito bem, muito obrigado, César. Olha que interessante que são esses versos. No verso 18 diz que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, assim, pertinho ali do mar. E ele viu dois irmãos que estavam lançando as redes no mar. Eram pescadores. Que legal, né? A Bíblia tem cada detalhe, assim, tão bonito. E Jesus, então, chamou eles e falou: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês estão pescando peixe, mas a partir de agora eu quero que vocês pesquem homens. Pesquem homens para o reino de Deus. Né? E diz o versículo 20, que eles imediatamente aceitaram e deixaram as redes e o seguiram. Olha só, estavam no meio da pescaria,
deixaram as redes e foram seguir Jesus. Eles encontraram alguém muito melhor do que o trabalho que eles tinham diariamente. Encontraram um mestre e foram seguir Jesus para fazer o que Jesus pediu para eles, que era ser pescador de homens. Depois, um pouco mais para frente, viu dois irmãos, Tiago e João. O que eles estavam fazendo, diz o texto? Consertando as redes. Percebeu aí? Mais dois pescadores, consertando a rede. Olha o serviço deles lá, diário. Não tem como a gente escapar de pesca, né? Sempre acaba falando de pesca. E Jesus chamou eles também. E diz o verso 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Esses dois deixaram, eles estavam os dois, Tiago e João, mais o pai deles, Zebedeu. E ele deixou o pai, eles deixaram o pai, deixou as redes, foram seguir Jesus. Ficaram encantados com Jesus, com a doutrina de Cristo, com a pessoa de Cristo, e foram seguir Jesus. E assim está formando ali os discípulos, e o evangelho começa a ser pregado. Agora eu pergunto, como é que essas pessoas que estão trabalhando somente com a pregação do evangelho, como que elas vão sobreviver? Se elas não deixaram o seu trabalho comum. É disso que nós vamos perceber daí a necessidade dos dízimos. Olha essa pergunta aqui. Como os discípulos sobreviviam se eles estavam pregando o evangelho para o mundo todo? Como que eles sobreviviam se eles abandonaram as suas profissões, abandonaram os seus negócios e foram só viver pregando o evangelho? Está em 1 Coríntios, você está em Mateus, é para o lado direito, né? Vai um pouquinho, vai passar Marcos, Lucas, João, depois Atos, depois Romanos e aí Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 14. Esse eu vou pedir para o Chiquinho. Posso, Chiquinho? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Fique atento que Coríntios tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. O próximo verso vai ser 2 Coríntios, mas esse é primeira. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Chiquinho, assim que você encontrar, só soltar o microfone. Ótimo. Pode ler então, né? Pode. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que anunciavam o Evangelho e viva o Evangelho. Muito bem. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui Jesus está falando que aqueles que se dedicam exclusivamente para o Evangelho, aqui o apóstolo, na verdade, está dizendo que aqueles que vivem, se dedicam exclusivamente ao Evangelho, têm que viver do Evangelho, ou seja, de recursos do Evangelho. Porque imagine, não dá tempo para quem se dedica exclusivamente ao trabalho da pregação do Evangelho de ter outro trabalho. Então, que a sua concentração deve ser somente na pregação do Evangelho. E como que esses pastores, esses pregadores, os discípulos são sustentados? Exatamente com as doações da igreja. Nós vamos ver mais especificamente com os dízimos, tá? 2 Coríntios, capítulo 11. Passa um pouquinho para frente, assim, para o seu lado direito. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou pedir para o Chiquinho ainda ler mais esse. Verso 8. Posso ler já? Deixa eu ver se todos acharam aqui. Eu esqueci de olhar da outra vez. Eu não sei se o Simval parece estar com um probleminha de conexão, né, Simval? Simval está aí, Simval? 11, versículo 14. 11, 8. 2 Coríntios,
11, verso 8. 8. Pode ler para nós, Chiquinho, fazendo favor. Depositei outras igrejas, recebendo delas o necessário para viver, a fim de servir a vocês. Bem, olha como diz a minha versão, que interessante. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Então, as igrejas é quem pagavam, aqui nesse caso, pagaram para o apóstolo Paulo. Quando eu digo igrejas, entenda como os irmãos da igreja. O apóstolo Paulo saía pregando, e como é que eram custeadas as suas despesas? O apóstolo Paulo ele ainda tinha um outro, ele vendia tendas, né? Ele tinha um outro ofício, mas em algumas ocasiões, como ele diz aqui, ele recebeu o salário da igreja, tá bom? Então, nós vamos perceber que aqueles que pregam o evangelho têm que viver do evangelho, né? Disse Jesus. Agora, uma coisa importante, quando nós falamos do dízimos, nós temos que entender esse conceito bíblico das posses. O conceito bíblico das posses é diferente do conceito que o mundo tem, das posses, as coisas, os bens. Vamos ver qual é o conceito bíblico sobre posses. Salmo 24, Salmo lá no meio da Bíblia, capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Livro dos Salmos, no capítulo 24, versículo 1. Vamos aguardar só um pouquinho, já tem alguns encontrando. Esse conceito aqui eu queria que ficasse bem fixado, sabe? Isso é importante, a gente tem que levar isso aqui para a vida. Isso aqui dá desprendimento, né? Dá o verdadeiro sentido das coisas, que a gente tem que entender. Quem pode ler para nós? Salmo 24, verso 1. Algum voluntário para leitura? Eu. Ótimo, Araci. Pode ler? Pode. É de Senhor tudo o que existe na terra, o mundo e todos os seus habitantes. Pois ele colocou os alicerces da terra sobre os mares e sobre os rios estabeleceu. Para se você leu o 1 e o 2 ou só 1? 1 e o 2. Ah, tá ótimo. Olha só, o versículo 1 fala: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Gente, de quem é a terra? Quem é o dono da terra? Quem era assim? Bom, é tudo de Deus. Eu sempre tive uma pergunta na minha cabeça que eu pergunto assim, por que veio os primeiros donos daquelas fazendas, daqueles sítios, daqueles... Entendo, Como que surgiu a compra das terras, as primeiras? É interessante, né? Sabe que o mundo passou por muitas fases. Se você ler lá em Gênesis, lá atrás, já se comprava e vendia terra. Abraão comprou terra, né? Comprou algumas terras. Então, e depois da divisão do Império Romano, também teve várias maneiras de se adquirir a propriedade das terras. Então, é um estudo interessante. Mas aqui, originalmente, tudo pertence ao Senhor. A gente tem que entender isso. As coisas não são nossas. Simples assim. Se desapega, tá bom? Assim, entenda que é de Deus. De quem que é o mundo, é de Deus. De quem que são as coisas que estão sobre o mundo, é de Deus. Os animais, tudo de Deus. E aqui fala que todos os que habitam na terra também são de Deus. Ou seja, eu e você somos de quem? De Deus. Nós também somos propriedade de Deus. Imagine um fazendeiro muito rico. Você já conheceu algum fazendeiro rico? Rico.
eu gosto bastante de fazenda, assim. Na minha infância eu tinha esses sonhos de fazenda, aquela coisa bonita, agradável, né? Eu acampava numa fazenda muito bonita com o pessoal da igreja, então eu sempre ficava sonhando, olhava para aquela propriedade e ficava sonhando, assim, uma delícia, né? Propriedade rural. Agora imagine uma fazenda muito grande, um homem muito rico, muito gado, muitas culturas ali. De quem que é essa propriedade? É dele? Agora ele morre. Fala De que quem é. que é? De quem que é a propriedade? Ele morreu, e agora? De quem que é? É dos Dos filhos. escravos, né? Aí os Dos filhos, herdeiros. herdeiros, são dos herdeiros. Aí os herdeiros vendem. Aí é de quem? É de outro que comprou. Aí logo aquele outro negocia, é de quem? Sabe que a terra, as posses, elas passam de mãos em mãos em mãos, hora está na mão de um, hora está na mão de outro, ela vai passando, tá? Mas, na verdade, ela é de Deus. O único que é o proprietário de verdade é de Deus. Ah, Eliselto, então, como é que eu sou dono? Eu não sou dono da minha casa? Você é. Deus te dá a oportunidade de administrar o que já é de Deus. Um homem que tem muitas posses, ele tem muitas responsabilidades, porque ele tem a responsabilidade de administrar aquilo lá, que na verdade é de Deus. Dá uma olhadinha em Ageu. Ageu é difícil de achar, mas eu vou te dar uma dica. Vai no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Tá para o lado direito, assim. Aí, quando chegar em Mateus, vai um pouquinho para a esquerda, volta um pouquinho e vai passar Malaquias, Zacarias e Ageu. Usa essa técnica que eu te ensinei, que você vai encontrar. Vai para Mateus, depois volta um pouquinho. Mateus está para o lado direito de onde nós estávamos, depois de chegar em Mateus, você volta para o lado esquerdo. Aí, poucas folhas já vai chegar em Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Você viu, Antônio? Você é o administrador das coisas de Deus. Ô, Eliseu, Oi, Simão. eu tô em Zacarias, é para frente? Você está pertinho, uma página para a esquerda. Uma página. Acredita, uma página mesmo. Vai, pouquinho. Vai folha por folha. Beleza. Achou? É que é um livro pequenininho, tem uma folha só. Ageu, Exato. capítulo 2, verso 8. Você viu, Simval? Você não é dono da sua fazenda. Deus é o Rapaz, dono. Simval, já que você achou, lê para nós capítulo 2 de Ageu, no verso 8. Olha o que Deus diz aqui. toda a prata é minha, todo o ouro me pertence, diz Javé, dos exércitos. Muito bem. Olha só. Minha é a prata, diz o meu texto. Minha é a prata. Meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Que interessante, né? Tudo é de Deus, gente. Acredite nisso, tá bom? Eu não sei se você tem alguma dúvida sobre isso. Eu acredito que não, né? Ao Senhor pertence todas as coisas, tá bom? O homem, ele é um administrador, um despenseiro, um mordomo, muitas vezes é chamado. É aquele que administra as coisas de outro. Assim somos nós. Quer ver? Quem é que nos dá força e sabedoria para adquirirmos riquezas? Quem é que nos dá força e sabedoria? Está lá em Deuteronômio. Tá do lado esquerdo, Simval. Deuteronômio é o 4º livro da Bíblia. No começo. Ou é o 5º, né? Vai começar em Gênesis, é o 1º, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 8, versículo 18. Olha o que esse verso diz. Ele vai responder esta pergunta: quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riquezas? Deuteronômio 8, verso 18. Todos acharam?
Alguém gostaria de ler? Araci? Posso ler, Eliseu? Lê. Pode ler. Então vai, Simval. Essa próxima vai ser Araci. Pode ler. Lembre-se, Deus, pois Ele é quem lhe dá força para se enriquecer, mantendo a aliança que jurou a seus antepassados, como hoje se vê. Muito bem. Olha como diz a minha versão. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Sua versão, né, Simval, diz assim, Ele que te dá força para enriqueceres, né, me parece. Mantendo a aliança que jurou a seus antepassados, como até hoje se vê. Isso é a segunda parte, né? A primeira parte é Ele quem te dá forças para enriqueceres, para adquirires riqueza. Então, gente, se você tem alguma coisa, algum bem, se eu tenho algum bem, alguma coisa, eu não posso falar assim, porque eu sou bom. Não, eu sou bom. Bater no peito, falar, eu consegui, eu conquistei, eu venci. Olha, lembre-se do Senhor, e lembre-se do Senhor, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riquezas. Tá bom? Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Até a nossa saúde, nossa sabedoria, inteligência para desenvolver o nosso trabalho. Esse é o conceito correto que nós temos que ter de posses, tá bom? Das posses. Tudo é de Deus, que nós estamos como administradores, e é Deus quem nos dá sabedoria e força para adquirirmos essas coisas. Deixa eu passar aqui para o próximo. De quem são os dízimos? De quem são os dízimos? Ou para quem nós devemos devolver o dízimo, né? Melhor ainda, quem é o dono dos dízimos? Levítico está um pouquinho para o lado esquerdo, Simval, de onde você estava. Vai virar um pouquinho e vai chegar em Levíticos. Levítico, capítulo 27. De quem? A quem pertence os dízimos? Levítico, capítulo 27, verso 30. Deixa eu dar uma olhadinha se todos acharam. Levítico, capítulo 27, verso 30. Todos acharam? Araci encontrou? Se você puder ler, Araci, isso. Encontrei. Pode ser? Pode. Todos os dízimos da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, pertence ao Senhor. São coisas consagradas ao Senhor Deus. Muito bem, olha que interessante. Todos os dízimos da terra, algumas versões falam todas as dízimas, né, da terra, o fruto do campo, cereais, tudo, são do Senhor, são santas ao Senhor, consagradas ao Senhor. Então, vimos que o dízimo, ele é do Senhor. O dízimo não é meu, ele é do Senhor. Agora, o que é o dízimo? Tá? Então, observe que esse verso fala que ele é do Senhor e ele é santo. Tá? Então, antes de nós lermos números, o que quer dizer a palavra dízimo? Dá uma olhadinha aí para a sua tela que eu coloquei. Dízimo quer dizer a 10ª parte. Dízimo quer dizer 10%. Tá? Dízimo não são 5%, dízimo não são 2%, nem 15%. Dízimo é 10%. Certo? A palavra está na própria palavra dízimo, é a 10ª parte, 1/10, certo? Então, uma pessoa que ganha R$1.000, o dízimo é R$100, 10%, tá bom? De quem que são os dízimos? Disse aqui o texto, do Senhor, ele é santo. Veja só, tudo é de Deus, tudo, o 100%,
mas ele deixa a gente ficar com 90 e 10 é dele. Tá bom? Não é 50%, não é 60%, não é 30%, são 10%. Ah, vou devolver o dízimo de 7%, está errado, porque dízimo quer dizer 10%. Tá bom? Dá uma olhadinha agora. Então, nós já vimos, 90% é nosso. Deus deixa com a gente. Agora, 10% é santo, diz o texto. É dele, tá? São as dízimas do Senhor. Agora, Levíticos, Números, já é o próximo livro agora. Um pouquinho para a direita, no capítulo 18. Olha só que interessante. Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, versículo 21. Nós vimos que o dízimo pertence a quem? O dízimo é do Senhor. Olha agora o que Deus diz aqui. Eu vou ler. Números 18, verso 21. Todos acharam? Está escrito assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Vou ler de novo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deixa eu explicar esse verso. Deus está dizendo, ó, o dízimo é meu. Acabamos de ver em Levíticos. É do Senhor, santo. Agora Deus diz, eu estou dando o dízimo para os levitas, para os filhos de Levi. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que cuidavam das coisas do templo. Os levitas não tinham fazenda, os levitas não tinham terra, não plantavam, não colhiam. Não, a atividade dele era só cuidar das coisas espirituais. Cuidavam do templo, ensinavam as sagradas escrituras para as pessoas, tá? A atividade dele era toda espiritual. Então, como que o levita sobrevivia? Não sei, você deve saber, em Israel eram 12 tribos. 12. Uma tribo era a tribo dos levitas, chamada tribo de Levi, tá? Aí tinha Issacar, Zebulon, Manassés, 12 tribos no total, tá bom? Uma era dos levitas. Tinha a tribo de Judá. A única tribo que cuidava das coisas sagradas do templo eram os levitas. Tanto que os sacerdotes, para ser sacerdote, tinha que ser levita, tá? E os levitas ensinaram, como eu disse, tinham o papel de ensinar as escrituras e cuidar das atividades do templo. Então, eles não trabalhavam. Como que eles sobreviviam? Dos dízimos. Olha que interessante. O dízimo era de Deus, mas Deus manda entregar para os levitas por causa do serviço que eles prestavam lá. Agora, veja só, quem são os levitas dos dias atuais? Quem são os levitas atualmente? São os pastores, são as pessoas que trabalham exclusivamente na obra de Deus. Estes são os levitas dos dias atuais. Eles não têm outra renda, somente aquela que vem dos dízimos, para eles sobreviverem. Simval, você me chamou? Eu tinha marcado aqui, eu ia te perguntar no final, não sei se vai poder me responder, mas como está no calor da conversa aí, certo. Por exemplo, esse 10%, se eu quiser pegar e mandar, por exemplo, ajuda na África, por exemplo, que eu já gosto de ajudar, é errado? Você sabia que eu já colaborei com a África? Não sabia, novidade. A minha secretária foi numa missão na África. Lá estavam construindo escola, construindo uma série de coisas lá numa ilha lá da África, e foi feita uma campanha, foram vários jovens aqui de Olímpia, aqui do estado, né? E ela foi uma dessas, foram 40 jovens, ela foi uma dessas, e aí nós mandamos recursos para lá, é muito legal. Então, você pode dar para ajudar a África. Agora, o dízimo, você não pode... Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Hã? Médicos Sem Fronteiras. Esse chama, tem outro nome, essa atividade que elas fizeram. É como se fosse os Médicos Sem Fronteiras. Foram médicos também, foi dentistas. É muito legal o que eles fazem lá. Uma hora eu te conto melhor. Okay. Mas, você tem vontade de ir para a África, Simbal?
Para ser sincero, não. Ah, bom, porque tem pessoas que morrem de vontade de ir para a África. Essa minha secretária, o dia que você conhecer ela, a paixão da vida dela é ir para a África. Assim como eu já conheci algumas pessoas que parece que tem é quase que um dom, a vontade de ir para lá, ajudar, sabe? É bem legal. Mas vamos lá, Simval. Eu posso pegar o dízimo e mandar para a África? Não. Não. O dízimo é para a pregação do evangelho. O dízimo é para aqueles que estão se dedicando na pregação do evangelho. Eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona a igreja adventista, que funciona exatamente nos moldes da Bíblia, como era com os levitas, tá bom? Eu vou te explicar logo mais. Então, o dízimo não pode ser dado a outra finalidade. Olha, eu tenho um dízimo aqui, eu vou usar para ajudar a construir uma creche. Se você quer fazer isso, pode, mas dá uma oferta, fora do dízimo. O dízimo é do Senhor. E o Senhor falou, é para os levitas. O dízimo é meu, disse Deus. E eu estou dando para os levitas. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade. Agora, eu posso dar ofertas. Eu, por exemplo, eu ia falar daqui a pouquinho do meu exemplo, da minha história. Eu devolvo o dízimo. Desde quando eu comecei a ter renda, lá com jovenzinho, com 8 anos de idade, quando eu vendia aqui boa, meu pai para minha mãe. Você acredita, assim, que eu trabalhava com 8 anos de idade? Só você não, eu também. Era levinho o meu serviço, mas eu amava, era uma delícia fazer aquilo lá. E o dinheirinho que eu ganhava, eu já devolvia dízimo. Nosso tempo aí, que é parece que é tudo mais ou menos a mesma idade, eu garanto para você que todos começaram com 7, 8 anos. Eu, aos 12 anos, já estava registrado. Nossa! Então, eu sempre devolvi os dízimos, sempre. Olha, é uma alegria, gente. Essa história do dízimo, a gente tem que começar a entender como relacionamento com Deus. E quando você devolve o dízimo, você está participando da pregação do evangelho. Por quê? Já vou falar aqui, então, um pouquinho da igreja adventista, como é que ela trabalha com os dízimos. Na igreja adventista, um pastor aqui da cidade de Olímpia, que tem uma igreja pequena, por exemplo, uma igreja de 100 membros, ele ganha igual um pastor de uma igreja de um bairro rico de São Paulo, que tenha 1.000, 2.000, 3.000 membros. Ganham iguais. A igreja de Olímpia tem um dízimo X. Esta igreja de São Paulo, por exemplo, tem uma igreja rica, lá, que chama a igreja de Moema. A igreja lá devolve o dízimo dela 20, 30 vezes maior que a nossa aqui. Só que o pastor daquela igreja ganha igual o pastor daqui de Olímpia. O pastor daquela igreja de São Paulo, que tem um dízimo muito alto, ganha igual um pastor de uma igreja simples lá do Mato Grosso, de uma cidade pequena. Percebe? Porque os dízimos vão para a casa do tesouro, daqui a pouquinho você vai ver como é que funciona isso, e ele é distribuído igualmente para os pastores. Então, o pastor não ganha por produção. Tem igrejas por aí, eu tenho que falar esse assunto, não é com vontade de falar mal, não, mas é que alguns ganham por produção. Então, quanto mais ele arrecada na igreja, mais esse pastor ganha. Então, por isso que você acaba vendo pastores ricos. A igreja adventista, nenhum pastor fica rico com a igreja, tá? Ele tem o salário, tem benefícios de INSS, auxílios de residência, moradia, mas tem um salário base ali para ele sobreviver. E é só assim, tá bom? Ninguém ganha um monte e outro um pouquinho, o outro arrecada, não, todos ganham de maneira igual, tá bom? É assim que a igreja adventista funciona. E aí são enviados missionários para a África, são enviados missionários para todos os lugares do mundo, com esse dinheiro do dízimo. Com o dinheiro do dízimo também é sustentada a TV Novo Tempo. Olha que fantástico. Então, não sei quantos aqui assistem a TV Novo Tempo. Uma parte do dízimo vai para a TV Novo Tempo, para a Rede Novo Tempo, rádio também, para missionários, para os pastores. Tudo isso, o dízimo é para que se cumpra a ordem de Cristo. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É para isso que o dízimo é dedicado, tá bom? E assim, imagino que vocês entenderam bem como é que a igreja adventista funciona. Um fundo comum e divide, então, para pastores, um pouco para cada coisa que vai pregar o evangelho, tá bom? Deixa eu passar um pouquinho mais, tem mais assunto aqui. Então, dízimo, 10%. Oi, minha mãe. Eu queria que você falasse se um pregador igual você, se você ganha. Nossa, eu ganho, mãe. Eu ganho.
Eu ganho sei, eu muita- quero eu sei que isso aí vai ter na cabeça de cada um deles. Não, mãe, então eu vou responder. Eu ganho. Eu ganho muitos amigos, eu ganho irmãos em Cristo, eu ganho muita paz por estar pregando o Evangelho, né? Mas dinheiro eu não ganho nem R$1. Bom, eu sou um pregador voluntário. Dentro do meu horário, eu me adapto para pregar o Evangelho. Porque todos os cristãos são convidados a pregar o Evangelho. Agora, aqueles que se dedicam exclusivamente para o Evangelho, esses são diferentes. Esses têm que viver do Evangelho, viver do dízimo. Eu não ganho nem R$1, viu, mãe? Pode ficar tranquila, mãe, não estou ganhando nem R$1. Eu sei, eu sei. Estou brincando com a senhora. Eu sei que a senhora sabe, eu entendi a ideia, tá? Vamos lá. Qual é o primeiro relato na Bíblia de alguém que devolve o dízimo? Alguém sabe? Qual o primeiro relato de alguém devolvendo o dízimo na Bíblia? Alguém tem ideia? Deixa eu ver vocês. Eu acho que foi Abraão, não foi, Zeto? Ó, Gisele, muito bem, é isso mesmo. Abraão, tá lá, ó, Gênesis capítulo 14, olha que coisa bonita. O pai da fé. Abraão é chamado de o pai da fé na Bíblia. Além de ser considerado aí o pai da fé, né, ele é chamado na Bíblia como o amigo de Deus. Coisa linda, né? Ser chamado de amigo de Deus não tem preço, né? Só esse título acho que já compensa tudo, né? Mas Gênesis 14, olha que interessante. O pai Abraão, né, como os judeus chamam. Ó, Gênesis 14, dos versos 18 até o 20. Posso ler? Posso ler? Pode, Chiquinho. Gênesis 14, 18 até o 20. 18 a 20. Pronto? Pronto. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, levou o pão e o vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os inimigos a você. E Abrão lhe deu a 10ª parte de tudo. Legal, Chiquinho. Muito obrigado. Eu gostei da sua versão, porque ela já fala 10ª parte, você entendeu? As nossas versões já falam o dízimo. E o dízimo quer dizer a 10ª parte. Por isso que Abraão teve uma empreitada ali. Houve alguns reis injustos, ímpios, que invadiram ali as terras e venceram outros reis e levaram, inclusive, o sobrinho de Abraão. E Abraão, então, para salvar o sobrinho, entrou nessa batalha aqui e havia um costume de quem vencia a guerra ficava com o despojo, né? Com tudo que pertencia ao outro e tudo aquilo que aqueles homens tinham tomado de forma injusta, ele pegou tudo de volta e ele tinha direito a uma parte muito grande, Abraão. E Abraão já era um homem rico. E no final aqui, ele devolve o dízimo de tudo. De tudo ele devolve o dízimo. Isso aqui é muito bonito, é um exemplo espetacular para nós, tá? Aparece esse sacerdote, chama Melquisedeque, e então Abraão devolve-lhe o dízimo. Dízimo, a 10ª parte, como você acabou de ler, Chiquinho. Uma pergunta para vocês. É possível roubar a Deus? O que você acha? Sival, me fala aí, é possível roubar a Deus? Como você disse, sim, na minha concepção, tá? Vai da consciência de cada um que mexe com o dinheiro, né? E a gente conhece muito por aí, se é esse o sentido da pergunta que você me fez. Deixa eu ver. Tonhão, é possível roubar a Deus? Eu acho que se você não devolve o dízimo, você está roubando, né? Curioso isso, vamos ver o que a Bíblia diz. As pessoas pensam assim, como é que eu vou roubar Deus? Só se eu for lá no céu pegar alguma coisa dele, né? Veja só. O que está escrito aqui em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é aquela mesma história. Se você achar Mateus, se você tiver facilidade de achar Mateus, Malaquias está do lado de Mateus. Só que assim, quando você chegar em Mateus, você vai para o lado esquerdo. Malaquias, capítulo 3.
Malaquias 3, versos 8 e 9. Malaquias, capítulo 3. Se você conseguir achar Mateus, volta um pouquinho, algumas páginas, já chega em Malaquias. Capítulo 3, versos 8 e 9. Mãe, a senhora está com a Bíblia na mão? Estou sim. Tá? Então tá bom. Então eu vou pedir para a senhora nos ajudar, pode ser? Pode, do 8 ao 10? 8 e 9 só, nesse momento. Deixa eu ver se todos Roubará, acharam. Só um minutinho. Araci encontrou? Sim. Então, pode ler, mãe, por favor. roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, ó nação. Muito bem, mãe. Olha que legal. A pergunta do verso 8. Roubará o homem a Deus? Entenda essa pergunta como assim? Pode um homem roubar a Deus? Então, Deus mesmo responde. Todavia, vós me roubais. E aí vocês perguntam, no que te roubamos? E Deus então responde, nos dízimos e nas ofertas. Olha que coisa curiosa. Não devolver, por isso que nós chamamos o dízimo, não é doar. Às vezes a gente acaba falando doar, dar, né? Mas a expressão correta não é dar nem doar, você devolve, tá? Quando você está com alguma coisa, eu te conto que essa caneca aqui é da Araci. Se eu entrego para ela, eu não estou, né, dando para ela. Estou devolvendo o que já pertence a ela. Os 10% pertencem a Deus. Pode mandar ela para cá. Olha, é bonita, ó. É, eu tô vendo. Pertence a Deus. Então, você devolve. Você simplesmente está devolvendo. Tá bom? Você não está dando nada. Dízimo, então é possível roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vamos lá. Qual a promessa agora para quem for fiel nos dízimos e nas ofertas? Malaquias capítulo 3, o mesmo livro que nós estamos, é só os versos seguintes. Agora eu vou pedir para... Gisele, eu tive a impressão que você soltou o som em alguma oportunidade aí. Sim, eu posso Você ler. está com a Bíblia? Tô sim, Ah, que bom. aqui no celular, mas tô aqui. Ótimo, tá ótimo. Lê para nós, então, fazendo favor, Malaquias 3, versos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Muito bem. Muito obrigado, José. Olha o que diz o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era para levar tudo, o dízimo, para que haja mantimento na minha casa. E aí diz, provai-me nisto, é Deus quem está falando. Agora eu quero que você entenda aqui, como não é o Eliseu falando, não é o próprio Deus falando. Provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, qual é a promessa para quem for fiel nos dízimos e nas ofertas? Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida. Olha, vale a pena ser fiel. Dízimo, gente, é relacionamento com Deus. Às vezes, no começo, vai ser um pouco difícil, mas você tem que entender o conceito. Na verdade, eu nem acho. Olha, eu vou ser bem franco, eu não tenho nenhuma dificuldade em devolver o dízimo. Não estou falando de ser pouco ou ser muito, porque isso é relacionamento com Deus, é um passo de fé. Se tem uma coisa bonita na Bíblia, é o tal do relacionamento com Deus. Você se relacionar, fazer o que Deus pede, ser fiel e confiar que Deus vai suprir, tá bom? Depois, no verso 11, aqui fala que Deus vai repreender o devorador por nossa causa. Quer dizer, Deus vai afastar o inimigo. Olha,
existe uma matemática. A matemática com Deus é diferente, sabia? Preste atenção nessa. 1 mais 1 dá quanto? 1 mais 1 dá 2, né? Mas com Deus é diferente. 1 mais 1 dá 1 só. Qual é essa matemática? Deus une um homem e uma mulher, 2. E os dois se tornam uma só carne. Viu? Que diferente? Agora eu vou te falar outra matemática. 10 menos 1, quanto dá? 9. Dá 9. Mas quando se trata de Bíblia, 10 menos 1 é mais que 10. Em qual ocasião que isso acontece? Quando nós estamos falando de dízimo e oferta. Quando você tem 10, devolve 1 para Deus, esses 9 que ficam na sua mão, vale mais do que se você ficasse com os 10. Então, 10 menos 1 é mais que 10. Sabe? É você ter 9, mas ter esses 9 com a bênção de Deus. Isso faz toda a diferença. Primeiro, eu quero dizer que a bênção de Deus não é só riqueza, tá bom? E nem todas as pessoas serão ricas. Isso não é verdade. Não é uma troca com Deus. Nós devolvemos aquilo que Deus já nos deu, tá? Nós não entregamos para receber. É diferente, tá? Mas Deus, ele promete nos abençoar, e essa bênção inclui a nossa vida conjugal, a nossa família, a nossa paz mental, sabe? Os nossos negócios também. Deus vai abençoar os seus negócios, não vai te faltar. Você está percebendo que a Bíblia nos convida para sermos fiéis? Quando nós estudamos sobre o sábado, lembra do maná? Deus falava assim, colhe todo dia, colhe no domingo, colhe na segunda, na terça. Quando chegar na sexta-feira, você colhe, mas no sábado você não vai colher. A pessoa tinha que acreditar que o maná não ia estragar. Tá? Aqui com o dízimo é a mesma coisa, eu tenho que acreditar. Deus pediu, eu vou fazer. Tá? Eu vou fazer. A Lucilene já deu uma vez o testemunho dela aqui, né? A Lucilene não está aí, né? Que antes de se batizarem, o Paulo está aí. Eliseu, Oi? Esse capítulo 11 que você falou aí, versículo 11 que você falou, acabarei com as pragas das plantações para que elas não destruam os frutos da terra. Quais são as pragas hoje? A ganância é o seguinte, as pragas é a doença que você fica gastando dinheiro na farmácia, são as pragas. Muito bem, Chiquinho. As pragas é o que você tem, as doenças hoje, que você não sai da farmácia. São as pragas. Olha, mas eu já falei para vocês que eu dou estudo bíblico desde os meus 18 anos. Isso aqui eu já cansei de ver o que eu vou falar para vocês. A pessoa começa a devolver o dízimo e fala, Eliselton, incrível. Antes eu ficava com 100% e não dava conta de nada. Agora eu fico com 90% e dou conta de tudo e vivo bem. Parece que está valendo mais do que os 100%, e é assim mesmo. Não é assim, Paulo? O Paulo está ali. O Paulo tem uma história bonita, ele conta a história do Paulo e Luciano, que eles ganhavam, antes de se batizarem e devolver o dízimo, você ganhava mais, né, Paulo? Eu trabalhava de sábado, domingo, feriado, não tinha dia, não parava. E aí, quando nós fomos batizar, né, aí eu tive que parar com tudo. Parar sim, eu ia trabalhar no domingo, né? Eu não trabalharia mais no sábado, mas trabalharia no domingo. Só que aí o pessoal lá começou a achar ruim, porque eu trabalhava só no domingo. Aí, então, eles me tiraram tudo. Falou, já que você não vai trabalhar no sábado, você não vai trabalhar mais hora nenhuma, só a semana mesmo. Aí eles me tiraram tudo, mas mesmo assim eu continuei firme. E foi uma benção. Olha que interessante. Hoje, formou, e foi numa época difícil, que seu filho estava na faculdade, né? E meu filho estava na faculdade, e minha mulher também fazia, a Lucilene fazia bolo, né? O dia que ela mais fazia bolo era o domingo, o sábado. Então, foi tudo assim, foi meio radical. Faltou, Paulo? Não faltou não, graças a Deus, Deus supriu todas as nossas necessidades. Incrível isso. Não quer dizer que nós não vamos ter lutas, dificuldades na vida cristã. Mas quando você dá um passo de fé, Deus não deixa faltar. Essa história do Paulo eu acho muito bonita, porque ele ganhava mais, passou a ganhar menos e aumentou as despesas, porque o filho começou a morar fora, fazer faculdade, hoje o filho é engenheiro. Né? Olha que coisa bonita. Então,
a bênção da fidelidade. Existe uma bênção para quem é fiel. Isso a gente tem que falar abertamente, tá? Agora vamos lá. Não segura aperta, não? Oi, Paulo. E para mim foi até assim, no começo a gente acha que até uma, assim, vai ser uma coisa assim que não vai ser bom para a gente, mas eu acabei vendo que aquilo foi uma paz para mim, porque eu não tinha dia, eu trabalhava direto. Então foi uma paz para mim aquilo. Olha só que coisa interessante, né? Deus tem planos, né? Deus tem planos. A gente tem que deixar o plano de Deus. O que muitas vezes nós pensamos que vai ser um problema, Deus quer abençoar a gente, né? Olha para esta pergunta aqui. É mais difícil devolver o dízimo de R$1.000 ou de R$100.000? Pensa no seguinte. Pensa num jovem que ganha, não tem nenhum verso para ler agora, viu, Horaci? Que não tem nenhum verso bíblico. Um jovem que ganha R$1.000, começou a trabalhar agora, está ganhando R$1.000 por mês. Pense num homem, num empresário, ou num diretor de empresa, que ganha R$100.000 por mês. Para quem é mais difícil devolver o dízimo? Para quem ganha R$1.000 ou para quem ganha R$100.000? Vamos só falar um pouquinho mais. Para quem ganha R$1.000, o dízimo é R$100. Para quem ganha R$100.000, o dízimo é R$10.000. Qual que é o mais difícil aí? Para quem ganha 1.000. A Gisele falou? Para quem ganha pouquinho, R$1.000. Ganha pouquinho, é mais difícil. Eu Concorda com creio a senhora? que ganha mais. Que ganha mais, né, Regina? Vai ter que tirar R$10.000 do bolso. Fala assim, Val, o que você acha? Eu acho que é difícil para os dois, Eliseu. Eu acho que é conduta, né? É o que você falou, é ensinamento. Eu mesmo, no dízimo, hoje quando você falou, eu fiz de tudo para chegar cedo, para saber a maneira correta de devolver. Porque sempre é uma luta aí fora, né? Tem que dar isso, tem que dar aquilo, não sei o quê, pá. E meu irmão vamos dizer assim, ele é batizado, tal de São Paulo, e até a gente já viu ele dar o dízimo, assim, pegar acerto e dar o dízimo dele, né? E no meu caso mesmo, como ignorante, eu falava, por que você não deu para a entidade? Porque a gente não sabe, até mesmo pelas condutas que a gente vê aí fora, que não é falando mal, como você disse. Mas eu acho que é difícil para os dois. Se não tiver uma conduta, tanto R$100 quanto 10.000 é a mesma coisa. É só que um tem mais, eu tenho menos. Sempre gosto que vocês sempre falam alguma coisa que eu estou esquecendo. Esqueci de falar uma coisa assim, Val, que é o seguinte: o dízimo Deus pediu para eu devolver, né? Mas e se o pastor, a instituição fizer alguma coisa de errada, né? Com o dinheiro? Aí o problema é dele, já não é meu mais. Eu fui fiel, percebe? Eu penso dessa forma também. Porque tem muita gente que passa por a gente, tá? Vai lá e pede um dinheiro para comprar um remédio ou para fazer uma consulta, alguma coisa. A gente sabe que tem entidades que ajudam, que ela poderia, por exemplo, eu quero um dinheiro para mim ir embora. Se ela for na rodoviária ou for em outros centros, aí a pessoa dá. Mas eu dou de bom coração, falo, não está enganando a mim. Entendeu? Ela está enganando a Deus. Eu dando de bom coração. Eu acho que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Cada um tem... Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu fico assim, muito intrigada com as coisas assim, da igreja. Principalmente, não estou dizendo da sua igreja, mas geralmente as igrejas têm muito luxo para meu gosto. Se o dízimo, tudo bem, é bíblico e a gente tem que devolver o dízimo. Só que eu acho que o dízimo teria que ser melhor empregado. Eu acho assim, muita pobreza, muita necessidade, quando nas igrejas tem muito luxo. Luxo, digo assim, de ouro, de pedra de mármores, é casa do Senhor, mas o Senhor é humilde, o Senhor é simples, Jesus andou na simplicidade. Então eu fico meio intrigada com isso, sabe? Está certa, está certa. Olha só, é bem lembrado também, assim, porque muitas pessoas, igual eu disse no começo, de um grande pregador que falou que tem que ser rico, o nosso grande mestre andava de sandália no chão empoeirado, né? Não tinha duas capas, ele tinha uma capa só. Um mestre, né? Jesus Cristo. Tá bom? Então, isso tem que ser um exemplo para nós, né? E é fato isso. Por isso que eu disse, eu acho muito bonito
a forma da igreja adventista trabalhar os dízimos, que é a forma bíblica. Nenhum pastor enriquece. Quando eu digo não enriquece mesmo, tá? É uma forma de todos ganham igual. Esse método é o bíblico. Essa história de eu ganhar, quanto mais eu produzir, eu ganhar, isso aí não é bíblico. Para pastor não é bíblico. Tá bom? Mas vamos lá. Esta pergunta aqui que eu lancei, é uma pergunta curiosa. Alguém me chamou? Eu só acho que é difícil para quem ganha mais, porque a própria Bíblia nos dá relato, né? Como Ananias e Safira, quando vendeu as terras, ou quando a viúva deu aquelas moedas só, né? E tinha tantas pessoas ali, Jesus citou, né, para os discípulos, tantos ricos, com tanto dinheiro, não davam o verdadeiro dízimo, né? As ofertas também na igreja, e ela só tinha aquelas moedinhas em Deus. E Ananias e Safira acabou roubando de Deus, querendo enganar Deus, e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Então, por isso que eu falo, eu acho que o rico é muito mais difícil dizimar do que um pobre. Bem lembrado, viu? Bem lembrado essa passagem que Jesus considerou a doação daquela viúva pobre, né? Mas olha, vamos lá. É mais difícil devolver o dízimo de R$1.000 ou de R$100.000? Gente, sinceramente é igual. Veja que eu não falei que esse menino que ganha R$1.000 é pobre ou está passando necessidade, nada disso. É igual para aquele que decidiu no seu coração ser fiel a Deus, vai ser fiel no pouco, vai ser fiel no muito. É uma questão de fidelidade. Porque tem pessoas que vai subindo o salário, vai ficando com dó, né? Poxa, eu ganhava 2.000, agora eu ganho 5. Agora... Se você ganha mais, é bênção de Deus. O percentual é fixo, é 10%. Você não gostaria de ganhar R$100.000, devolver 10.000, sabendo que aquilo vai ser empregado para a pregação do evangelho? Então, é igual. É uma questão de fé. É uma questão de relacionamento com Deus. E saber que Deus pediu, eu vou fazer. Tá bom? Só para a gente pensar um pouquinho nessa pergunta. E eu vou contar agora para vocês ofertas. Eu esqueci de falar de ofertas. Falo bastante de dízimo e acabo tendo pouco tempo para falar de oferta. Oferta, Simval, eu que escolho o valor. Tá? Oferta eu dou conforme o meu coração. Você escolhe. O dízimo não. O dízimo é 10%. Tá? A oferta, posso mandar para a África, posso mandar para a creche, posso dar para quem eu quiser, posso entregar a oferta na igreja, é uma oferta, né? Uma oferta. Agora, o dízimo é 10%. Gisele chamou, uma mãozinha aí. Zé, eu tinha uma curiosidade. Então, não tem diferença, né? Se todos recebem o mesmo salário e isso é dividido em todas as igrejas, por todos os pastores, né? Não tem diferença, então, se eu entrego o dízimo numa igreja aqui em Uberlândia ou numa igreja em Olímpia? Não tem diferença, nenhuma. A única coisa que tem, há um cadastro, né? Todos os membros são cadastrados. Por exemplo, eu, Eliselton, eu sou da igreja de Olímpia, Central de Olímpia, eu estou lá registrado como... Então, eu devolvo o dízimo aqui. Mas eu posso devolver em outro lugar também, porque o meu dízimo que eu devolvo em Olímpia, ele não fica para Olímpia, né? Não é assim que funciona. Ele vai para a pregação do evangelho. Tá bom? Eu tenho uma outra dúvida também. Claro. Sim, doutora. Inclusive, por exemplo, os pastores lá da Novo Tempo, eles ganham o mesmo salário que o pessoal que trabalha nas igrejas? Como é que a igreja trabalha? Ela tem um escalonamento, tá? Esse escalonamento é assim, nos primeiros anos você tem de até 100%, que é um teto, que o pagamento dos pastores. Que eu vou te dizer agora, é menos de R$5.000 o teto, tá bom? Menos de R$5.000 o teto. E aí ele começa com um percentual, não sei se é 40% ou 60%, conforme vai passando os anos. Não é a produção dele, nada disso. É os anos de pastor, até que ele chega no teto. O que os pastores têm a mais, que dá um pouco de qualidade de vida para eles, é que ele tem um convênio médico, ele tem auxílio para moradia, ele tem um auxílio para combustível, porque ele faz visita nos membros, então ele tem todos esses auxílios. Agora, o salário é igual. Se ele, por alguma necessidade, ele viaja muito, por exemplo, o pastor Luiz Gonçalves, viaja muito, todas as despesas dele são custeadas, né? E ele tem o salário dele. Mas ele não tem um salário, assim, astronômico, não. O mais famoso, eu não sei nem falar. Por exemplo, o pastor Luiz Gonçalves é muito conhecido. É um pastor normal, tem salário de pastor. Tá bom, Gi?
Certinho, obrigada. Olha só, a história do jovem William. Vou contar essa história para terminar. William era um menino de uma família muito pobre e os pais sofriam muito para sustentá-los e ele pensava assim que eu tiver um pouquinho de idade, eu quero sair de casa, parar de dar trabalho para os meus pais, uma boca a menos para eles sustentarem. Com 16 anos de idade ele saiu. Ele saiu de casa e antes de ir embora da sua cidade, estava indo para Nova York, ele encontrou um pastor, conversou com o pastor, falou do seu plano, o pastor falou: meu jovem, vai com Deus, vai em paz, você é um bom menino, você é trabalhador, você vai se dar bem em Nova York. Mas lembre-se, seja fiel a Deus em tudo que você for fazer. Na história, eu tenho ela escrita aqui, não está isso que eu vou falar para vocês agora. Mas Gênesis capítulo 28, eu imagino que esse pastor contou Gênesis capítulo 28 para ele, para o William. Vai lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Isso aqui é da minha imaginação, tá? Na história original não está. Mas eu, sinceramente, eu acho que o pastor deve ter tocado nesse assunto, ou pelo menos pensado. Gênesis 28, versos 20 até o 22, porque é muito parecido com a história do William, essa que eu vou falar para vocês agora. William saiu de casa com basicamente a roupa do corpo, tá bom? Para ir trabalhar numa grande cidade, cidade de Nova York. Então, Gênesis capítulo 28, versos 20 até o 22, conta a história de Jacó, quando ele saiu de casa, também só com a roupa do corpo e fugindo porque o irmão queria matá-lo. 28, versos 20 até o 22, diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó era o neto de Abraão, filho de Isaque. E agora ele teve que fugir da sua casa. Seu pai já estava velho, e o seu irmão ameaçando ele de morte por causa de um erro do Jacó. E ele dormiu à noite em um lugar e fez um voto com Deus. Teve um sonho, não vou falar do sonho dele, mas ele fez um voto: Senhor, se o Senhor for comigo, me proteger, me abençoar. Imagine sair de casa só com as roupas do corpo, gente, a pé, indo, fugindo. Ele ali angustiado: Senhor, se o Senhor for comigo, me abençoar, eu vou ser fiel com o Senhor, como foi o meu avô. Eu vou devolver o dízimo de tudo. Volta para a história do William. Eu imagino que o pastor falou isso para o William. E o William foi para Nova York. Começou a trabalhar numa fábrica de sabão. O primeiro salário que ele recebeu, o que ele fez? Se tem uma coisa que eu acho linda, é o tal do jovem, né? O jovem, quando dá para ser fiel, gente, ele é mais leal do que o velho, viu? O jovem, quando é decidido. E ele decidiu e devolveu o dízimo no primeiro salário dele. Segundo salário, do mesmo jeito. Ganhava, devolvendo, um bom trabalhador, trabalhava bem, se dedicava, passou a ganhar mais. Até que surgiu a oportunidade, ele se tornou sócio da fábrica de sabão. Pequena fábrica de sabão. O dono já era meio velho, o William muito promissor, o William virou sócio. Logo aquele dono ficou mais velho ainda, quis vender a fábrica, o William comprou o resto da fábrica, virou dono sozinho. Olha, saiu de casa só com a roupinha do corpo, agora era dono de uma fábrica de sabão. E assim que ele se tornou dono de tudo, ele já falou com o seu contador que ele gostava das coisas certinhas, e o lucro de cada mês, ele tirava o dízimo do lucro de cada mês da sua fábrica. A fábrica foi crescendo, vendendo sabão para a cidade inteira de Nova York, passou a atingir o estado inteiro, vendendo o seu sabão, os seus produtos. E agora ele fez: Senhor, eu estou ganhando tão bem, eu vou devolver o dízimo e vou dar uma oferta de mais 10%. E ele continuou ganhando dinheiro, fazendo seus negócios, a fábrica crescendo, ele muito inteligente. Ele passou a devolver o dízimo e agora não mais 10, mais 20. Não mais 20, mais 30. Não mais 30, mais 40. Até que 50% era tudo de Deus do que ele ganhava. 10% era o dízimo e 40% ele dava de ofertas. A fábrica desse moço alcançou os Estados Unidos inteiro. Até que surgiu um produto novo que começou naqueles dias. E ele decidiu
entrar naquele novo ramo, que era um sabão de dente. Hoje nós sabemos que é o creme dental, né? Pasta de dente. E ele inventou, quer ver o nome desse rapaz? Ele entrou nesse negócio e ele começou a exportar esse produto. Agora ele vendia para o mundo inteiro. E ele falou assim, Senhor, eu ganho tanto dinheiro, eu quero ficar com 10% e 90% vai ser do Senhor. Essa história é real. Dá uma olhadinha no nome completo desse menino. William Colgate. Já ouviu falar nesse nome, Colgate? É esse daqui, ó. Aquele menininho, William Colgate, hoje ele já é falecido, mas foi o homem que transformou a Colgate numa multinacional. Um jovenzinho, fiel a Deus. Está na sua biografia que ele era fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus abençoa, gente. Deus os abençoa muito. Nem todos serão ricos, não pensem que todos serão ricos, mas todos podem ser abençoados, sabe? Ter uma vida de bênçãos. E nós vamos terminar com esse salmo. Salmo capítulo 37. O salmo de Davi. É o último verso da noite. Temos algum voluntário para essa leitura? Eu coloquei o verso 5, mas eu falei errado aqui. É o 25. Está escrito 5, mas é 25. Depois eu vou corrigir antes de mandar para vocês. Salmo 37, verso... Eu posso ler, pastor? Ô, Regina, é claro, deixa só todo mundo encontrar. Salmo 37, versículo 25. Dá uma olhada. Encontrou, Araci? 37, versículo 25. É o último verso. Eu não quero ler sem que todos tenham achado, hein? Achou, Araci? Salmo 37, versículo 25. Olha o que disse Davi. Pode ler para nós, Regina. Amém. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem na sua descendência a mendigar o pão. Olha só, que verso lindo. Davi falando, eu fui moço, fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quer dizer, Deus abençoa os justos. Eu vou perguntar para você, assim, muito claro, você quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa que anda com Deus, que vive de acordo com os propósitos de Deus? Sim ou não? Sim? Amém. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Esse estudo é lindo, gente. Nós temos que entender que o dízimo é relacionamento com Deus. É alegria por participar da pregação do Evangelho por meio das posses que Deus deixou a gente administrar. Tá bom? Terminamos. Temos alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor, o senhor conhece também a história do dono da Habib's? Do Habib's? Não conheço. Ele era um português, o Antônio, e ele tinha uma padaria e não vendia, não começou a vender os pães. A história dele também está no mesmo livro que eu li do William da Colgate. Na verdade, ele comprou a Gessi, né? O William. Tinha o nome de Gessi. E o Antônio começou a não vender pão e ele fechou a padaria um dia mais cedo e ajoelhou ali no caixa mesmo, chorando com Deus e orou para Deus. Falou assim, Senhor, eu não estou vendendo os meus pães. Aí diz que o Espírito Santo tocou o coração dele para ele abaixar os pães, deu um preço para ele, ele abaixou, no outro dia ele abriu as portas, ele vendeu todos os pães. E daquele dia ele começou a fazer pães mais baratos e foi vendendo. E aí ele montou no cantinho da padaria também, porque todo mundo queria um café e um pão com manteiga, né?
um pão prensado, essas coisas, e ele montou um cantinho, e ele começou a fazer salgados, porque ele tinha uma mão muito boa para salgados. E a esfirra dele começou a fazer muito sucesso. E aí ele pegou e falou para Deus também, falou, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu serei fiel muito mais nos meus dízimos, e o nome da minha empresa, a partir de hoje, chamará Habib's, porque Rabi é nome de Deus também, né, numa língua. Rabi é mestre. E é muito bonita a história também da franquia Habib's. Também é um servo do Senhor também. Legal, muito. Não, são muitas as histórias bonitas, né, de relacionamento. E ele não é árabe, né? Ele é português, ele é de Portugal, o Antônio. É interessante. É. Muito bom, Regina. Muito obrigado. Gente, vamos terminar com uma oração, então? Deus abençoe você, tá bom? Tenha uma excelente noite. Durma feliz, durma em paz, tranquilo, porque você ouviu a voz de Deus nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, muito obrigado pelo cuidado, e muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos relacionar com o Senhor. Porque o Senhor mesmo pede para nós fazermos prova de que o Senhor vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênção sobre nós. Nós queremos, bom Deus, andar uma vida contigo. Queremos ser como Abraão, amigos de Deus. Por favor, bom Pai, abençoe esse grupinho, esse grupo de estudos, esse grupo de pessoas tão importantes, que todos nós possamos crescer cada dia mais na fé e no conhecimento do Senhor. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém.